Olá, tudo bem? Vamos caminhando para a nossa terceira revisão. Como eu disse aos irmãos, nós vamos começar essa terceira revisão falando da cidade de Hebrom, aí pertencente hoje à Jordânia. Está dentro do território cisjordânio, dentro do território de Israel. Como nós podemos perceber aqui, toda essa parte cinza que eu estou correndo aqui com o ícone do mouse é o território de Israel. Aqui do ladinho, aqui no cantinho, a faixa de Gaza, e essa parte branca toda aqui é então a Cisjordânia, que está dentro do território de Israel e que compõe várias cidades bíblicas. Hebrom é uma delas. O atual rei na Jordânia é o Abdullah II. Ele governa desde 1999. Mas vamos voltar ao finalzinho do texto de Gênesis 14, aliás, Gênesis 13, 18, a narrativa da Bíblia mostrando que Abraão construiu ali um altar próximo a Hebrom, como está aí no verso 18. Hebrom é uma cidade hoje importante para a Jordânia e que está dentro da discussão palestina-israelense de quem é dono da terra. Se o acordo do presidente Donald Trump funcionar, o acordo do século, Hebrom fica dentro do perímetro que abrange o Estado palestino, de acordo com esse plano do presidente Donald Trump. Mas é uma cidade bíblica e com certeza vai compor ainda muita discussão e conflito entre os árabes e Israel na questão da divisão da terra e da propriedade da terra como um todo. Mas sabemos que é uma terra bíblica e pertence a Israel. Na Guerra dos 6 Dias, Israel assumiu o controle militar da Cisjordânia também, e agora nós estamos próximos das eleições dia 2, segunda-feira que vem, ali em Israel. E o primeiro-ministro Netanyahu tem dito que se ele ganhar, se ele for eleito, ele pretende aplicar a soberania de Israel em várias partes da Cisjordânia, ou seja, nessas cidades aí que compõem a Cisjordânia, que é de autoridade política chamada Palestina, né, autoridade dos palestinos. Mas vamos aguardar para ver. Sabemos que é um momento profético, é um tema profético, escatológico, a questão territorial e a divisão do Estado da Palestina em 2 estados, coisa que nós vamos ver mais para frente, que em vários textos da Palavra de Deus, que há promessas de que todo o território de Israel será recuperado ainda para esse tempo. Há muita indicação forte para isso acontecer. Mas vamos caminhar na nossa revisão um pouco mais e vamos ler aqui então o texto que eu falei, pelo menos um pedacinho aí de Gênesis 13, 18. Então Abrão mudou seu acampamento para perto dos carvalhos de Mane, próximo de Hebrom. Ali Abrão construiu ou edificou um altar ao Senhor, na região aí onde é a cidade de Hebrom, que faz parte da Cisjordânia.
como pertencente na geopolítica ao reino da Jordânia, ok? Vamos então caminhar um pouco mais à frente. O próximo texto que está aí, de Gênesis 15, de 1 a 7, também dentro das promessas feitas a Abraão, é importante dar uma lida nesse texto aí. Vamos lá, Gênesis 15, de 1 a 7. Vamos olhar aqui. 15, de 1 a 7. Depois desses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por meio de uma visão. Abrão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, a sua recompensa será enorme. Mas Abrão perguntou: ó Senhor, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o meu herdeiro é Eliezer de Damasco? E Abrão acrescentou: tu não me deste descendentes, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Disse, porém, o Senhor: não, seu herdeiro não será Eliezer, o seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. Então o Senhor levou-o para fora da tenda e disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e Deus considerou Abrão justo por causa da sua fé. Deus continuou falando com Abrão: eu sou o Senhor que tirei você de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como herança. Então aí está outra parte da Escritura confirmando a historicidade da nação de Israel no território chamado território palestino. E a promessa já foi cumprida, nós conhecemos, e o momento atual de Israel é um momento extremamente escatológico. As decisões que são tomadas lá a respeito do território são extremamente escatológicas, e tem aí a confirmação bíblica de que Deus deu a terra para a descendência de Abraão. E como será isso nesse tempo em que nós estamos vivendo? Vamos estar acompanhando todas as coisas nesse momento. A questão do parlamento israelense, ela é bem delicada. As eleições lá, elas não podem dar errado nesse momento que nos encontramos da história. Ela precisa ser acertada, porque a nação de Israel, se tiver uma eleição errada, ela estará correndo perigo. E precisamos estar orando para que a vontade de Deus seja cumprida para a nação de Israel e paralelamente para os palestinos e o mundo como um todo, porque as decisões dentro de Israel, elas têm implicações mundiais. E segunda-feira próxima agora, dia 2 de março, acontecerão as eleições e o resultado será importante nas questões do que vai se seguir nas negociações do acordo de paz, das aceitações ou não aceitações por parte dos palestinos principalmente. Mas vamos aí ver mais um texto, esse que está aí de Gênesis 15, 13 a 16. Precisamos ver esse texto também, que ele é muito interessante. A questão do futuro anunciado no julgamento dos cananeus. Gênesis 15, 13 a 16. Vou subir aqui o texto. Vamos lá. Então diz assim: então o Senhor disse a Abrão: fique sabendo que os seus descendentes viverão numa terra estrangeira e serão oprimidos e explorados como escravos por 400 anos,
Deus já está aqui anunciando a Abraão o período de 400 anos de cativeiro no Egito. Mas eu castigarei a nação que vai escravizá-los, e por fim os seus descendentes sairão de lá com muita riqueza. Quanto a você, só segue, você acabará sua vida em paz, numa feliz velhice. Depois de quatro gerações, os seus descendentes voltarão para esta terra, ou seja, voltarão para Canaã. Porque a maldade do povo amorreu que vive aqui ainda não atingiu a medida plena, exigindo o castigo. Então, esse trecho aí do verso 16, Deus está anunciando 400 anos antes, mais de 400 anos antes. Eu me esqueci agora o total de tempo, mas somente no ano de 1450 a.C., quando Israel entra em Jericó, sob o comando de Josué, é que se inicia esse julgamento que Deus disse que faria aos povos da região de Canaã. O julgamento deles, porque nesse tempo então a maldade dos cananeus atingiu a sua porção máxima, como Deus disse para Abraão. Foram necessários a espera do cumprimento do nascimento de Isaac, mas todo o período da geração dos filhos, dos 12 filhos de Jacó, a descida deles para o Egito, sendo recebidos por José, e mais o período de crescimento da nação no Egito, e mais o período dos 400 anos em que eles ficaram lá, mais os 40 anos que peregrinaram pelo deserto, e então aí completou-se a medida da maldade dos cananeus, aonde o juízo chegaria sobre eles através da nação de Israel. Esse momento aí na Escritura é um momento muito importante para nós refletirmos a respeito do governo e o controle de Deus sobre os povos. E isso faz com que os povos, os reis, o mundo inteiro perceba que toda a soberania, todo o governo e autoridade pertence ao Senhor. E então esse momento, quando Israel entra em Jericó, cumpre-se essa palavra aqui, que o Senhor fala para Abraão, a questão do julgamento dos cananeus. E agora nesse tempo, o juízo de Deus virá sobre, de alguma forma, o mundo, através da nação de Israel, de alguma maneira. Então nós não sabemos, estaremos aguardando estas coisas acontecerem. O próximo texto que nós vamos ler, no próximo vídeo, será de Isaías 46, de 9 a 10, para dar sequência à nossa revisão, como disse, de 10 minutinhos. Enquanto Cristo não vier, não chegar, estaremos estudando e observando os sinais que estão diante dos nossos olhos. Um abraço, a paz do Senhor para todos. Até a próxima revisão, se Deus quiser.